tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aqui, gravando o nosso querido Bentes Podcast. Ao meu lado, o meu digníssimo marido, Felipe. Tudo bem, meu amor? Preparado para o dia de hoje? Tudo certo, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio, galera. Gente, desculpa, porque hoje eu tô um pouquinho nervosa. A gente grava, mas a gente nunca perde a timidez. Enfim, a gente já quer pedindo, né, no início desse vídeo pra você curtir, deixar seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aí bastante, que a gente vai ficar de olho nos comentários sobre convidados, se tá gostando ou se não tá, histórias que impactaram. Se você tem uma história impactante, conta pra gente aí nos comentários, né? E hoje a gente tá com uma convidada que vai deixar o Felipe um pouco mais de lado hoje. Hoje eu acho que essa convidada veio pra um assunto, um papo mais mulheres, mais futuras mamães estão por aí. Hoje a gente tem convidada aqui a Mami Mafê. Muito prazer. Seja bem-vinda. Bom dia, feliz. Que nosso papo seja gostoso e flua, tá? Se quiser começar a contar a sua história, e a gente vai começando por aqui, né? Eu te interrompo, você me interrompe. O Felipe, se quiser também. Eu acho que ele hoje não vai falar muito, não. Hoje a mesa é nossa. Aí você viu que da hora que começou, eu nem falei ainda, né? Nem me apresentei direito. Perdão, mas tá meu bom. amor, você quer se apresentar novamente? Eu me apresento toda vez, então… Hoje. Só isso aí, galera. Aproveitem bastante. A Mafê é uma indicação aí que a gente acolheu com muito carinho quando foi nos passada. A gente conheceu um pouquinho mais o trabalho dela nas redes sociais e eu acho que vai surpreender bastante aí o pessoal. Ai, que responsa. A câmera eu olho pra onde aqui? Pra cá, ó. Ali, que tem uma lá sua. Que estúdio bonito, viu? Eu amei. Então, bom dia, feliz. Muito obrigado pelo convite desde já. Quem indicou, né, a Mafê, a Mames Mafê, o Mames Conecta pra estar aqui hoje é uma pessoa muito especial, né? Pra ambas. Pra todo mundo que tá aqui nessa mesa. Então, receba meu beijinho especial. E espero contribuir. Um bate-papo gostoso, cheio de amor, né? Porque onde tem Deus, tem mãe, tem amor. Então, É isso aí. a gente tá junto aqui. E minha história é tanta coisa pra gente conversar. Acho que não vai não dá tempo, mas… A gente faz parte 2, 3, 4, 5, se necessário. Querem começar de trás pra frente? Meu mundo atual, talvez? Pode ser. Né? Podemos começar por aí. Tá bom, combinado, Clarinha. Então, eu sou Mafê, Maria Fernanda. Lá em Salvador, sou Nanda, Nandinha, que eu sou Mafê, do Mames. Há 6 anos, né? 6 anos e meio, a gente tem o Mames Conecta. Há 3 anos, a gente abriu o Mames Voluntárias. E tudo começou por conta, né, da maternidade. Que é a minha missão na vida, que é onde eu posso encontrar o meu coração bem quentinho. E aí, a gente se encontra, né, nos momentos certos da vida. Eu tenho 2 filhas que eu amo muito, claro. A Dudinha, que é minha primeira filha, que fez 10 anos semana passada. E a Lelê, a Maria Helena, que tem 2 aninhos e 8 meses. Então, somos 3 Marias. Ai, lindo! Na verdade, quando eu falo isso, a minha mais velha fala assim, não, mamãe, somos 4. Porque tem a vovó, a mamãe da mamãe, que é a Maria Luísa. Então são 4 Marias. 4 Marias. E a gente é muito feliz, né? Nesse maternal louco. É o vucu-vucu do amor que eu falo. Corre do amor. A gente vai pra cá, vai pra lá. Mas graças a Deus, né? E Nossa Senhora, eu consegui conciliar minha maternidade com o meu trabalho. Através do Mames. Onde eu realizo eventos, momentos para mães. E também, né, impulsiono e acolho marcas maternas, negócios de família. E aí estamos. E o Mames, então, ele nasceu depois que a sua primeira filha nasceu? Isso, a Dudinha tem 10 anos e o Mames tem 6 anos e meio. Eu sou de Salvador, sou baiana, né? Moro aqui há 8 anos. E o Mames nasceu em 2019. 2018 começou a surgir a ideia, junto com 2 amigas da escola, mães de coleguinhas, né? Que a gente acaba ficando junto. E em 2019, a gente lançou o Mames, a gente inaugurou a primeira edição do Mames, que a princípio, a intenção inicial era proporcionar momentos, eventos para
o público materno. E esses eventos seria voltado assim mesmo pra mãe se autodescobrir novamente, porque muitas pessoas falam que as mulheres acabam se perdendo, né? Sim. O autocuidado, ou era mesmo no sentido de um apoio feminino pra como criar os filhos? Então, era tudo isso e mais um pouco. Era um pouquinho de cada. O que acontece? Eu sempre trabalhei com criança. Uhum. Então, em Salvador, tinha uma escola de arte, né? Balé, karatê, teatro. Sempre trabalhei muito com criança. E é a minha paixão, assim. Eu sou formada em dança, sou formada em licenciatura e bacharel. E sempre fiz balé, né? Sempre fui professora de balé. Mas, onde tem criança, tem mãe, né? Então, assim, consequentemente, eu sempre trabalhava com mãe também. Mas quando eu tive a Dudinha, naquelas noites, né? Que não são fáceis, vocês vão conhecer em breve. Que são deliciosas, são necessárias, mas não são fáceis. Eu comecei a criar o hábito de pegar um caderninho e escrever um pouco sobre esses momentos. E junto a isso, eu comecei a me inspirar e pensar nas mães ao meu redor. Nas mulheres também que tinham vontade de ser mães, mas que não, em algum momento ainda não tinha chegado a hora. E eu comecei a escrever. E aí surgiu... Eu chamava minha mãe de Mames, né? A Mames Maria Luísa é Mames. No meu celular tem até salvo Mames. E aí eu escrevia Mames. Essas mães inspiram tanto meu coração. Aí eu escrevi Mames, mães que inspiram. E fiquei, nossa, eu sempre trabalhei com criança. Mas... eu acho que agora é hora de trabalhar com as mães, porque agora eu sou uma mãe. E aí comecei a escrever. Eu falei, se tivesse aqui em Salvador um centro onde a gente pudesse acolher essas mães, onde elas pudessem ir, se arrumar, porque já tinha 2 meses sem fazer a unha, né? Sim. Se tivesse um psicólogo para ouvir a gente essas noites, como tá doendo meu peito, como é difícil amamentar. E aí não tinha ninguém, assim, quando eu olhava pro lado, eu falava, não tinha ninguém profissional, mas tinha tanta gente do bem. Minha irmã, que já tinha 3 filhos na época, né? Minha mãe, que todos os dias ia lá para casa para me ajudar, mesmo que ela não dormia, viu? A noite era sagrada dela na cama dela, mas ela ficava comigo todos os dias, ela ia. A minha sogra também, que apesar de ter outras netas, né? Ela sempre também estava disponível. Então, assim, eu comecei a escrever nesse livrinho essas vontades, esses sonhos. E aí, eu fiquei, assim, durante 1 mês, 2 meses, falando com o Xande, meu marido, né? Eu sou casada, tem 24 anos junto com ele. Na época, a gente tinha... Eu namorei 10 anos, viu? Eu enrolei ele 10 anos. Olha, Foi ele foi você que enrolou. Isso pra mim é novidade. Eu falo pro Felipe, a gente casou com 4 anos, né, vida de relacionamento. Eu ainda falei assim, a gente demorou, que você me enrolou. Essa é a novidade. Eu falo que sou eu que enrolei ele. Mas aí, a gente já tinha, então, 14, quando a Dudinha nasceu. 10 anos atrás, é isso mesmo. 14 de namoro junto e 4 de casados, né? E aí, eu fiquei atrás dele. Moco, vamos abrir um centro ali. Aí, já tinha visto até um local perto de casa. Eu falei, ali tem um centro, uma esquina. Ele, Moca, para de viagem. Não sei o que, vai. Vamos ver. E ficava, né? E eu fiquei nisso. Aí, quando foi no final do ano, lá para outubro, ele recebeu uma proposta para vir morar em Ribeirão Preto. Uhum. E aí... fecho o caderninho, né? E vamos tentar ver o que é que vai ser feito. Aí eu tinha uns compromissos. Tinha minhas escolas lá, né? Tinha meus compromissos lá. E ele acabou vindo, né? Em outubro. E eu vim só em janeiro. Mas eu trouxe junto o caderninho. Santa Terezinha dizia, né? Quando Deus inspira algo no nosso coração, não é em vão. Ele há de cumprir aquela inspiração. Então, assim, o sonho foi adormecido, mas o caderninho veio junto com a mudança. Que a mudança, por sinal, foi uma mudança muito sucinta, assim. Porque a intenção era ficar 6 meses. Nessa brincadeira, a gente já tem 8 anos aqui. Nossa. 8 anos. Né? São os desígnios, né? Que Deus reserva pra gente. Uhum. Enfim... Aí, eu embolei um pouquinho a história, mas peraí que a gente vai voltar. Vamos voltando. Vamos voltando. O motivo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu acabei ficando com a escola em Salvador 2 anos ainda. Ficava indo e voltando, que a Dudinha era pequenininha, dava pra levar, dava pra voltar. Mas, no segundo semestre de 2018, eu conheci essas 2 mães, né? Que estavam na sala e a gente resolveu fazer... um grupo de mães. Uma delas já trabalhava com divulgação digital. E, eu quero fazer um encontro com minhas seguidoras. E eu, o que é isso, seguidora? Eu não sabia nem direito o que era nada disso. Não, mas eu tenho experiência com eventos. E aí, a gente começou. Aí, vamos botar um nome pra esse grupo? Aí, eu tenho um caderninho que eu escrevi algumas coisas que tem muito a ver.
que tal Mames, Mães que Inspiram? Aí elas adoraram. Ai, vamos, então vai ser esse nome e tal. E aí começamos em 2019, fevereiro, a gente lançou a primeira edição, que foi um sucesso, assim. A gente movimentou Ribeirão, conseguimos reunir muitas mães amigas, né? Muita gente, assim, que estava precisando desses momentos. E a gente não parou mais. Pensa numa festinha de criança uma vez por mês. Então, foi fevereiro, março, abril, maio, o ano inteiro. E eu indo para Salvador, às vezes eu ia, voltava por causa da escola, tinha, às vezes, uma apresentação lá, uma reunião. Foi uma loucura gostosa, assim, mas me encontrando cada vez mais. Em 2020... Não, em 2019, o ano inteiro. 2020, isso eu já tinha ficado quase 2 anos, 1 ano e meio aqui. Porque o primeiro ano não teve o Mames, foi só a ideia no segundo semestre. No segundo ano que abriu o Mames, eu já diminui um pouco, né? A demanda da escola, mas continuei nesse corre. Mas eu vi tanto sentido no Mames que eu falei, eu vou precisar entregar alguma coisa. Os ciclos da vida, né? Sim. E aí, em 2019, em dezembro, eu falei, olha, é o meu último momento aqui. Aí eu passei a escola, né? E realmente resolvi focar no Mames. Nesse momento já... Porque no início éramos 3, lembra que eu falei? Sim. 2 mães amigas. Aí uma delas a gente convidou para fazer para ser embaixadora, ela se apaixonou, quis entrar também, ficou por um período. Mas em 2020 já estava só eu e a Gra, que é uma amiga até hoje, uma amiga Mames, assim, mãe de 3, inclusive. A minha segunda gestação foi a terceira gestação dela, a gente ficou muito casou. Diferença de 2 meses nas nossas meninas. Que delícia. Ela tinha 2 meninos e veio a Maluzinha, e eu vim a segunda menininha, né? Aí, tava só eu e a Grazita. E a gente resolveu entregar outros negócios, outros sonhos, né? Tipo, fechamos os ciclos e eu fiquei só em Ribeirão. Só que aí isso foi em dezembro de 2019 para janeiro de 2020. E aí fizemos janeiro, fevereiro. Quando foi março, o que aconteceu? A pandemia. E aí os propósitos de Deus, né? Aí, assim, a gente tava com um calendário cheio de eventos. E a gente teve que mudar tudo. E tivemos que aprender o mundo digital, né? Aí a Mames migrou pro digital. Pro digital. Foi aí que a gente teve que aprender a realmente, né, se conectar de uma forma diferente, mas que foi muito especial. Até hoje a gente escuta de pessoas assim, nossa, minha sogra, minha mãe, né, nossos irmãos, assim. Como o Mames ajudou, porque a gente resolveu fazer tudo que a gente fazia nesses eventos no digital. Então, a gente trouxe amigas de infância, psicólogas, né, educadoras físicas, junto com a Su também do Projeto 30 Mais aqui de Ribeirão Preto. A gente fez muitas edições online. A gente treinava em casa, cada um na sua casa. A gente fazia, né, as terapias mesmo, as jornadas. Foi muito especial. E eu sinto que foi uma forma também de trazer a maternidade real, né, pra dentro do digital. Porque hoje a gente vê uma maternidade linda, maravilhosa. Eu falo porque, assim, ainda não sou mãe, mas eu tenho a vivência das minhas irmãs que são mães. E não é e a maternidade não é só. Não vou falar que ela é um problema, não. Mas a maternidade também não é só os momentos bonitos. E eu falo hoje, como tentante, né, vida? A gente pode já abrir isso, na graça de Deus, nos tornamos tentantes. Mas que isso nos apavora muito, né? Porque a gente olha uma maternidade na internet que, nossa, não tem problemas. Não existe problema de amamentação, não existe problema de bebê com cólica, não existe problema de nada. Sim. É lindo, maravilhoso a maternidade. Só que pra gente que já teve esse contato, né? E era uma coisa que a gente tava trazendo nos bastidores agora, é muito... Mais sério. E te traumatiza. Se você não tiver uma... Você já vai falar, não quero, socorro, Deus. Na verdade, o mundo que a gente vive hoje dá tudo pra você não ter filho, né? Se você parar pra pensar muito, né? Por isso que não pode pensar, só tem que amar. O amor e a fé tem que ser maior do que o medo e o receio, porque realmente é muito sério. Então, o Mames vem trazer um pouco essa realidade. Justamente, Clara. Não é difícil, mas também não é fácil. Justamente, assim, é uma dádiva, né? Um presente, mas é muito sério, é muito mais sério do que a gente imagina. Eu acho até que se melhorou muito, né? Assim, a gente tá trazendo muito mais realidade, assim, não só o Mames, mas assim, muitos influencers, né? Muitas campanhas trazendo a realidade, porque realmente isso é muito sério. Sim. E assim, o romance tá longe de ser, né, próximo da maternidade. A maternidade doriana, né? Que tudo perfeitinho. Não é. Não é. É muito difícil. Inclusive, cada filha de um jeito. Eu hoje tenho a Lelê. Eu sou outra mãe. E eu tenho outra filha que tá me trazendo muitos desafios. Então, assim, sabe? É muito sério. Então, o Mames sempre defendeu assim. Uma mãe feliz é uma família inteira feliz. Então, a mãe precisa se cuidar. A mãe precisa não deixar de ter os sonhos. Apesar de que cada um tem seu momento. Tem mães que querem ficar 2, 3, 5 anos...
voltadas e podem, nem todas podem, né? Algumas têm esse privilégio de poder realmente se dedicar, outras já não podem, o trabalho pede, né? Às vezes é um alicerce forte na própria família, né? Financeiro. Então, assim, são várias realidades e cada uma tem a sua verdade. Mas é muito sério, é muito maravilhoso. Eu acho que é um presente realmente, assim, de Deus, mas é muito mais sério. E a realidade é essa. Então, assim, o que é que a gente defende no Mames? A gente precisa ter nossos momentos, a gente precisa ter nossos encontros. Uma mãe feliz é realmente uma família inteira feliz. Uma mãe feliz traz o filho, né, a felicidade. A mãe é o termômetro da casa. Então, se a mãe estiver estressada, se a mãe estiver, sabe, muito assim, triste, a casa fica triste, a casa fica. A gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa família, né? Sim. Então, assim, por isso esses encontros ajudam, porque quando as mulheres estão juntas, quando as mães estão juntas, ela traz para casa uma leveza que ela estava precisando naquele momento. Então, a gente fala assim, nossos encontros, elas chegam de um jeito e voltam para casa muito melhores, sabe? Às vezes chegam ótimas, mas vão voltar ainda mais ótimas, sabe? Então, a gente defende muito isso, mas é muito sério, é muito complicado. O tempo da gente parece que, assim, sabe, divide em 3, não é nem 2, né? E com 2 filhos vai piorando ainda mais. Mas é possível. E se tiver Deus na nossa rotina, no nosso coração, tiver Nossa Senhora, sabe? Tudo melhora. Então, ensinar aos nossos filhos esse amor, essa paciência, né? Essa arte de viver, tudo melhora. É tudo possível. Passa também, viu? O mantra é, vai passar, vai passar. Tudo passa. Mas cada fase seus desafios, né? O nascimento, a amamentação é uma coisa muito séria, que as pessoas falam muito pouco ainda, né? Sim. Que é muito sério, nem todo mundo consegue. É possível também. Desde o parto, aliás, eu falei da amamentação, mas desde o parto, essa coisa do romantismo aí, do parto normal e cesárea. Eu posso dizer que eu tive 2 partos, um cesárea, a primeira foi cesárea e a segunda foi normal, né? Foi, na verdade, por via... Todos foram normais, né? Mas assim, por via... Foi por via natural. Eu queria muito, porque eu tinha esse romance, assim, sabe? Nossa, primeiro filho, eu tentei a Dudinha, fiquei 22 horas de trabalho de parto, mas assim, tive uma médica maravilhosa que era da família, mas não era uma médica que era voltada para o parto natural. E aí eu não consegui. E assim, eu fiquei com isso no coração, apesar de ter sido um parto delicioso, super humano, né? Ela é uma excelente médica, foi em Salvador. A Dudinha nasceu baiana, a Dudinha baiana nasceu em Salvador e a Lelê que nasceu aqui, em Ribeirão Pretano. E aí eu fiquei, era mais uma curiosidade, assim, sabe? Não fiquei triste, foi lindo meu parto, foi uma delícia, eu não tive complicações pós-parto. Tive um pezinho inchado por causa da anestesia, mas nada demais, sabe? Até meu chão falava, para de abaixar, mas que a gente não pode. Eu falei, pode o quê? E aí não teve nada, o cortezinho ali. Gente, mas... eu acho que isso é muito mal, né? Porque a minha irmã, A minha irmã nasceu no Maranhão. Sim. Então, né, ela é maranhense. Eu sou ribeirão-pretana. Nós somos filhas… São quantas filhas? Nós somos em 3 filhas da minha mãe. 3 Marias também? Só que uma é a minha mãe, quando a gente era menor, eu lembro que minha mãe falava muito isso, que nós éramos as 3 Maria dela. Porque era a Maria Tiara, porque o nome dela é Tiara. Olha. Aí vem a Miriam. E eu, que sou a mais nova, Clara. Sim. E aí… E Miriam, literalmente, vem do grego de Maria, né? Aí minha mãe falava que era as 3 Marias dela. Só que a minha irmã tinha muito isso também. A minha irmã teve 4 cesáreas. Ela tem 4 filhas, que nem minha mãe. 1 menino e 3 meninas. Olha! Ela tem a Catarina, a Tereza e a Isabel. Nossa! Maravilhosa. Família linda. Ai, graças a Deus. Você parece que é uma tia maravilhosa. Ai, seu olhinho brilha falando delas. Ai, não tem como. Deles, né? Porque tem um menininho tem o também. Antônio. O Tonhão, o nosso Tonhão, né, vida? Mas assim… São os únicos que eu perco a atenção. Ele perde. Imagina quando chegaram os filhos. E aí a gente também tem a nossa Heleninha, né, vida? A gente tem a nossa Helena. A Lelê também. Tem, que é a filha da minha irmã do meio. Legal, ela só tem uma. Ela do só meio. tem uma. Joia. E assim, a minha irmã, ela não parava. Ela fez 4 cesáreas, porque a Catarina tem mais… Ela vai fazer 10 anos agora em dezembro. E Quando ela tava de dezembro? pélvica. Dia 8. Ah, que eu sou 11. Quase. Quase. Ela nasceu no mesmo dia da bisa paterna dela. Ah, é? Legal, dia de que Nossa Senhora da lindo. Conceição. Os sinais são lindos, né? Ai, são. E ela, quando ela começou a entender isso, ela era apaixonada pela Bisa. Sim. Infelizmente, ela veio a falecer. Mas ela sempre lembra. Com certeza. Mas voltando à questão do parto, né, Farinha? A minha irmã, a Catarina tava pélvica. Então, a Catarina encaixou na pelve já, sentadinha, bundinha. Minha irmã falou assim, ela tava fazendo hidro, que a médica falou que super ajudava, né? Fiz também, hidroginástica, isso. Pra criança virar e tal. Aí eu tava na hidro, eu senti ela encaixar. Eu falei, eita! E depois, era uma época que eu tava saindo do ensino médio, ainda não fui pra faculdade direto, então eu tinha muito mais tempo pra ajudar minha irmã. Só que era assim,
ela com uma cesárea, ela queria limpar a casa. Sim. Ela com uma cesárea, eu ficava assim, Tiara, meu Deus. E minha mãe, eu 18 anos, não entendia nada. E minha mãe assim, você não desce, sua irmã, fazer comida. Eu falei, e ela fazendo tudo isso, eu vou apanhar, chegar em casa. Ai, meu Porque Deus. não para. É. Não, foi um parto... Vocês não conseguem parar. É verdade. Mãe não para, não tem jeito. E assim, foi tranquila a cesárea, sabe? Assim, foi um parto lindo. Mas eu fiquei com essa curiosidade. Eu falei, se eu tiver outro filho, eu quero tentar. Aí aqui, eu já fiz diferente. Assim, eu procurei uma médica que realmente, assim, apoiava mais, né? O parto se bem que a outra, até injusto falar isso da doutora Alba, viu, doutora Alba, se você ouvir esse... Ela foi muito legal comigo, mas assim, cada médico trabalha de uma forma, né? Tem o seu limite. Ela me deixou o dia inteiro no hospital, mas a menina não... Parece que na época que a cabecinha virou e aí, sabe, não tava mais evoluindo. Não queria, não teve dilatação. Também tem essa questão do corpo também, do corpo, né? do dia, sabe? Do emocional. Porque eu lembro que eu cheguei cedinho lá. Eu fiquei um dia inteiro em casa, o tampão saiu. Às vezes demora 2 semanas até eu vir um parto. Mas no meu caso, começaram as contrações à noite. Então, eu fiquei um dia, o tampão saiu. E aí, eu fui 5h30 da manhã pro hospital. Todas as mães que entraram comigo já estavam com um filhinho no colo, né? E eu fiquei até isso, andando no hospital pra lá e pra cá. Toda hora chegava gente, visita. Então, sabe, a gente não se preparou pra isso. Porque quando você tem um parto natural, geralmente é mais você, sua família, seu marido ali. Aquela coisa internalizada, intimista. Então, assim, virou meio que uma festa, o hospital, o emocional. Eu lembro que na época eu fazia hidroginástica, e a professora, eu chamei ela. No momento assim, eu falei, Pri, porque minha médica não queria. Assim, cada médico trabalhava de uma forma, não tinha equipe. Ela falou, Mafê, eu não trabalho com doula, não trabalho com fisioterapeuta em sala. Já eram 10 anos atrás, já é diferente hoje em dia. Sim. E aí eu falei, mas eu vou chamar ela pelo menos pra ficar aqui no quarto, me ajudar a fazer um alongamento, fazer uma respiração. E ela foi, super prestativa, a Pri, eu lembro. E aí ela chegou lá e ela falou pra mim, não, ó, a do dia vai nascer amanhã, de manhã cedinho, eu vou fazer um trabalho, eu quero que todo mundo vá pra casa. Eu lembro que na época minha irmã, minha sogra, minha mãe tava na fazenda, saiu correndo pra vir, quando a gente avisou, voltou antes da hora, né? Porque tava previsto pra dia 22. Nossa. Só que aí o tampão saiu dia 12, dia 13 ela nasceu. 9 dias antes. Com 38 semanas e 6 dias, a Dudinha. Foi isso mesmo. Resumindo, aí minha irmã, mas a gente é família, a gente não quer ir pra casa. Não, por favor. Mas tá, amanhã vocês voltam cedinho. Elas estão ótimos. Mas assim, a família já não estava preparada pra isso, sabe? Resumindo, quando a doutora Alba voltou, umas 5 e pouca da tarde, tava todo mundo indo embora, ela chegou. Ela falou... Como é? Amanhã? Não. Eu vou fazer o último exame de toque, mas assim, a previsão é que do dia venha nascer hoje, né? A gente não pode brincar com isso, é meu forma de trabalhar. Vai tomar um banho, eu prometo que eu vou fazer uma cesárea linda pra você. E você teve esse receio da cesárea, assim, porque você falou que você queria muito um via natural. Sim. E eu falo porque minha irmã, ela teve 4 e todas as cesáreas, ela morria de medo. Porque, eu não sei se porque foram agendadas, né? Porque minha irmã não teve dilatação. Mas ela falava que ela tinha muito medo da cesárea em si. Então. Não do profissional, não da confiança do profissional. Mas o medo da cesárea do que podia acontecer com ela. A cirurgia, né? Não. Então, não tive esse medo. Era mais o romantismo, né? Em relação ao parto natural. Eu queria tentar. Tanto assim, que eu tive pessoas, assim, que... Estudiosas, médicos que me assistiam durante na minha vida inteira. Eu tive uma dermato que falou pra mim, como é? Você vai ter parto natural? Não acredito nisso. No mundo de hoje, não sei o que, não. Depois ela me ligou, falou, me desculpa, mas assim, eu tenho tanta intimidade com você que eu falei assim. Eu falei, não, cada um tem. É assim, sabe? Foi uma fase que ainda tava naquela coisa assim, sabe? Do parto normal, natural. E eu tinha essa vontade, eu sempre fui muito curiosa. Então eu tinha vontade, eu fazia balé, né? Assim, eu sempre trabalhei com o corpo, com dança. Eu queria ver meu corpo fazendo isso acontecer, sabe? Queria ver o limite, era mais a curiosidade, né? Mas não era um medo da cesárea em si. Porque eu tinha muita confiança na doutora Alba, assim, sabe? Não era um profissional, como você falou, mas não tinha esse medo. Era mais a vontade de conhecer o parto natural. E existia dentro do meu coração um romantismo. Eu acho que existia. Tanto que, assim, no segundo parto, eu falei, eu vou tentar. Mas aí eu vou trabalhar, eu vou atrás de uma médica que realmente trabalha com isso. Foi toda uma equipe. Teve uma médica, teve uma doula, acupunturista, fisioterapeuta, teve uma enfermeira. E eu confesso a vocês que eu só consegui por conta delas. Sozinha eu não teria conseguido. Sim. Porque o meu corpo... Tem corpos que são mais fáceis, às vezes, que vai, né? E eu tenho uma prima do Xande, na verdade, que é minha prima também, a Fernanda, a Nandinha. Ela teve os 2 filhos, assim, teve um que foi quase no carro, sabe? Tem corpos que são mais, né? A gente tem um caso de uma conhecida, né? A Bruninha. O Léo, no entanto, o Léo nasceu no mesmo dia que o Antônio, meu sobrinho, meu segundo sobrinho. O Léo, ela chegou no hospital, praticamente junto com a minha irmã.
E ela teve o Léo, nasceu. E o segundo filho dela nasceu no carro. Olha, tá vendo? Ela Tem só falou assim, Rafa. E É nasceu. isso aí. Então, assim, cada um tem. Mas, assim, eu confesso a você que dessa vez foi interessante, né? Eu tive todo esse apoio. Muita dor, assim, eu senti muita dor. Mas é possível. Mas foi por conta desse ritual das mulheres. Só tinha meu marido na sala, junto com elas. E assim, foi linda a médica, a doutora Maria Ângela Cury. Um beijo, muito querida, muito maravilhosa. Na verdade, nossa, eu tenho que contar até como foi. Eu falei que ia começar de trás pra frente, né? Quando eu engravidei, já mais velha, com 40 anos, né? Então, mas voltando, só pra gente terminar sobre o parto, cesárea e natural. Foi lindo o parto natural, uma delícia, realmente, assim. É muito gostoso ver seu corpo reagindo, né? O que você sente naquele momento é único. Mas não menosprezo a cesárea que eu tive. Não menosprezo mesmo, porque foi linda do mesmo jeito. Só que, assim, se hoje eu tivesse o terceiro filho, que não vai ser o caso, porque a gente resolveu, né, realmente... Né, fechar nossa família com Deus, com Nossa Senhora, dessa forma. Eu confesso a vocês que eu teria o natural. Porque, assim, a recuperação realmente, apesar da cesárea ter sido tranquila, eu acho que é mais rápido, o corpo volta diferente. Mas eu senti muita dor pós-parto na via natural. Por conta da menina, sabe? Assim, Sim, da ficou bem sensível. Fica mais, né? Fica mais sensível. Mas depois tudo passa também. Mais uma vez, tudo passa. É você entregar a Deus, sabe? E aí, o Mames também, ele abraça essas mães que não são mães ainda. Então, a gente tá assim, mãe é aquela que se sente mãe, né? Sim. É assim, realmente é aquela que cuida de alguém, que tira um tempinho do seu momento, do seu dia, para justamente, né, conseguir se dedicar a esse serzinho. Então, tem mãe de pet, né? Tem mãe de sobrinhos, tem mãe das mães, que muitas vezes o papel é invertido também, né? A sua mãe cuidou de você o tempo todo, aí chega uma hora que você precisa cuidar dela, né? Ultimamente eu tenho cuidado do meu pai mesmo. Então, tem muito isso. Mas tem mães também que já tiveram, né, uma gestação e não veio, né, a ter a oportunidade de viver. Mas é mãe, não existe desmãe, né? Uma vez mãe é sempre mãe, então a gente tá aí acolhendo. Então, o Mames é para todos, mas que se sentem realmente assim, né, dispostos a cuidar daquele serzinho, né? Que precisa, assim, do seu apoio, do seu carinho, do seu amor. Aí, a gente falou de parto, a gente falou do Mames. E aí, da gestação agora, eu vou falar um pouquinho. Sim, claro. Né? Eu tive a Dudinha em Salvador e a Lelê aqui. Eu, com 40 anos. Na pandemia, começou a surgir. Eu falei, nossa, eu vou ficar só com uma filha. Eu tenho 2 irmãos. O Xande também tem 2 irmãos. E aí, na época, a Dudinha tinha 6 anos. Aí o Xande falou, não, Moca, tá doida, não faz isso não, um só tá bom, ela já tá maiorzinha, a gente tá começando a viver agora, né, assim, mais tranquilo. Aí eu falei, ai, lindo, mas eu tô sentindo um chamado, eu senti mesmo, assim, sabe, Deus falando assim, nossa, você vai ter mais um filho. Aí eu falava, nossa, aí Xande, não, Moca, é loucura, a gente não tem família aqui, a gente não tem rede de apoio, né? Sim. Sou eu, ele e as meninas, assim, eu tenho uma secretária que veio de Salvador, ficou comigo 6 anos, né, 2 anos lá, 4 anos lá, 2 anos... 2 anos lá e 4 anos aqui. Ela ficou de 5 para 6. E aí veio tia Flavinha, mais 4. É isso mesmo, 10, né? No total, que a Dudinha tem. E eu tenho esse suporte das meninas, mas não é assim uma avó, não é uma tia que eu possa... hoje eu vou deixar. Eu tenho umas amigas maravilhosas aqui, né? Sim. A Di, a Gra, a Aninha, a Lu. Eu não posso nem falar o nome, porque são muitas maravilhosas. Mas não é a mesma coisa de ser família. Sim. Mas ele ficou um pouco com medo. E também ele tinha receio assim, será que eu vou amar do jeito que eu amo a Dudinha? Nossa, o Felipe, no início do nosso relacionamento, ele falava muito isso, que ele tinha medo de, tipo, amar muito um e não amar tanto o outro. Eu acho que o homem tem um pouco disso, né? O pai, né? Talvez. Mais do que a mãe. Desse racional. Eu já cheguei a pensar também, mas não era uma coisa. O Xande chegou a me confessar isso, que ele tinha um receio. Assim, será que eu amo tanto a Dudinha? Eu sou tão realizado com a Dudinha. Será que vai vir uma outra pessoa e eu vou conseguir? Vai ser até injusto, ele falava. E assim, é impressionante ele fala isso, que é impressionante. Eu penso que, assim, é diferente, por exemplo, que vocês tiveram 2 meninas. Se vocês tivessem uma menina e um menino, o casal não teria dúvida. Sim. Porque o tipo de amor de homem para homem e homem para mulher é diferente. É diferente, Felipe. Então, apesar de eu não sei quando ele falou isso, vocês já sabiam que era outra menina ou não, mas eu acho que cria essa dúvida.
Não, mas é verdade o que você Pai. falou. Ele teve essa dúvida antes da gente resolver dizer sim para Deus novamente, né? Mas eu acho que em todas as etapas existiu isso. E tem razão o que você fala, tem razão. Mas são totalmente diferentes e encaixa perfeitamente. E a menininha viu a cara dele, a segunda. Ai, meu Deus. Mais do que a primeira. A primeira até parecia muito, assim, porque são fases, elas mudam também, né? Sim. É interessante a genética, assim, que vai mudando. Quando a do dia nasceu, a gente falava assim, nossa, é Dona Nelsinha, que é o meu sogro. Dona Nelsinha, depois ficou ela tá minha cara hoje em dia. Olha. Mas a Lelê veio cuspir o vovô Nelson. É Dona Nelsinha mesmo. E Dona Nelsinha é parecida com seu Xandinho. Então, assim, sabe? É impressionante, assim. E é uma como- galeguinha bem a cara deles. E como foi esse processo, né? Porque você falou que engravidou com 41 da segunda e com 30 alguma coisinha da primeira. É. Como que foi o processo dessas duas gestações? Porque eram idades diferentes, né? O seu corpo… Porque o corpo da mulher também tem isso, né? Ele muda muito a cada década. Justamente. E como que foi você sentir essa diferença de uma gestação para outra? É bem diferente, viu, Clarinha? O que acontece? Aí eu queria muito. Foram 6 meses pra convencê-lo. E aí, quando eu lembro que eu tava lá embaixo no play, quando a gente desceu pra brincar, eu e o Xande, aí quando a gente subiu, ele falou: Ó, eu tenho que sentar aqui pra gente conversar. O papai não quer, ele também trabalhava no mundo corporativo muito puxado, assim, sabe? E ele falava: Nossa, eu não quero ficar refém, eu quero uma vida mais leve. Filhos exigem, né? O compromisso financeiro também, mais ainda. Eu falava: Mas o amor e a presença é o que a gente precisa. Não precisa ficar se preocupando muito. Mas, assim, o homem, ele tem essa responsabilidade. Hoje em dia mudou muito, a mulher também se sente, né? Co-participativo, mas acaba que existe isso. Então, eram esses receios. Ele falou, mas eu pensei, vocês querem tanto, então tá bom. A gente, vamos. Aí eu tava fazendo 40 anos, foi perto de fazer 40 anos. Uhum. Eu fiz uma festa solidária aqui até com as mames voluntárias, 40 mães amigas. E eu falei, ó, vou pra Salvador. A gente, na época, tava ainda híbrido. Tava ainda meio híbrido, assim, Xande conseguia ir pra ficar um tempo maior. Aí eu voltei só em fevereiro, foram quase 2 meses lá. A gente foi no Natal e a gente voltou quase em fevereiro. Ele trabalhando no computador de lá. E aí, eu falei, quando eu voltar, vou nos médicos pra ver, né, se tá tudo bem. E eu tava muito tranquila, foi uma fase muito, assim… Lembra que eu falei que o Mames tem 6 anos e o voluntário tinha 3 anos? Uhum. Eu abri o Mames Voluntárias em fevereiro de 2022. Quando eu voltei de Salvador. Aí, o que aconteceu? Sabe, assim, uma fase que eu tava, assim, muito realizada com a vida, né? Assim, muito feliz, com a atividade física em dia, saúde mental, sabe? Uma fase leve e que parece que Deus falou assim, agora chegou a hora. Porque é impressionante, não é o tempo da gente, é o tempo dele, né? Ele realmente, assim, ele conduz. E aí, quando eu voltei, eu fui nas médicas que eu já tinha referência. Uma já passava como ginecologista. E sabe quando, assim, foi tudo tão leve, tão maravilhoso, junto com a abertura desse grupo de voluntário, porque o Mames Voluntárias, a gente se juntou para fazer ações sociais. Nesse aniversário de 40 anos, eu tava assim, me sentindo tão completa que eu falei, gente, eu não preciso de um batom, eu não preciso de nada. Vamos fazer uma ação solidária? Essas 40 mães, elas vão… Eu fiz um convite, era uma bolsa do Mames, né? E eu falei assim, na intenção de me presentear, por favor, destine, né, o presente para uma mãe que vai receber essa sacola com material de higiene pessoal para mulher. Então, assim, sabe, tenta caprichar e fazer bonito, menina. Como se fosse pra mim, só Como se fosse pra mim, só que vai ser pra doar. Uhum. Elas capricharam tanto, gente. Cada sacola mais linda que a outra, pesadas. Elas botaram batom, sutiã. Elas botaram foram além, sabe? Assim, lenço. Botaram perfume, shampoo, condicionador. Sabe, cada sacola mais linda que a outra. Assim, uma coisa de louco, assim. E aí, foi uma energia tão boa que eu lembro que o café era um brunch, assim, acho que era de 9 ao meio-dia. Foi até 3 da tarde. Olha. Tivemos que aumentar. E aí, saímos… Aí, no outro dia, eu já ia pra Salvador. Meu aniversário é 11, mas eu fiz a festinha um pouquinho depois. Foi pertinho do Natal, acho que foi 20, 21. E no outro dia, eu já ia pra Salvador. Eu lembro que saímos de lá e já fomos entregar nas comunidades carentes, né? Essas sacolas, a gente escolheu alguns lugares, né? Que foram indicados. E sim, foi tão gostoso que a gente falou, a gente não vai ficar por aqui. Aí, no dia do meu aniversário, eu falei assim, ó… Dessa festinha, eu falei, a gente vai fazer 40 ações durante o ano. Quem topa vir comigo? Aí todo mundo, bora, bora. Eu falei, quando eu voltar de Salvador, eu abro o WhatsApp, esse grupo, pra gente se reunir, a gente fazer um calendário e escolher as ações. Tá bom, são 40 ações em 2022. Combinado. 22 meu número da sorte. Aí eu falei, vai ser um ano lindo. E aí eu voltei, fui pros médicos, abri esse grupo dia 14 de fevereiro de 2022. A médica maravilhosa, nossa, linda, maravilhosa, adorei. Me apoiou, não, você tem 40 anos, mas você tá ótimo, vamos fazer os exames.
Porque tem médicos que isso tudo interfere. Tem médicos que vão dizer, não, você já tem 40, não sei se vai dar certo. Sim. Aí eu falei, tem essa outra que também é super natural, né? O trabalho dela, eu vou. Cheguei lá, me apaixonei também. Eu falei, nossa, qual é que eu vou ficar? As duas são maravilhosas. Pedi pra Deus direcionamento, acabei ficando com a doutora Maria Ângela. E foi tudo tão leve. Resumindo, eu cheguei em fevereiro, março eu fui no médico, abril fui na outra. Aí comecei a tomar Ácido fólico? Ácido fólico. Tinha que ser 3 meses. Em 2 meses eu engravidei. Em junho, eu já estava grávida de 1 mês. Foi no aniversário do Xande, eu descobri 20 de Olha que 20 de junho. presentão, vovai. De manhã, eu liguei pra minha irmã, Mônica, aniversário do Xande hoje. Eu acabei de descobrir um presentão pra ele. Ela falou, não acredito. Eu falei, vou fazer uma brincadeira com ele, do amor. E aí eu levei, corri. Resumindo, foi tudo tão leve, tão gostoso. E eu acho que, assim, o porquê disso? A gente não faz nada esperando, né? Sim. Mas eu acho que o meu coração tava tão, assim, tava tão presente, tão aberto, tão a doação para a vida, para o próximo, que ele me presenteou. A Lelê nasceu exatamente 14 de fevereiro de 2023, 1 ano depois. Olha. E quem descobriu isso foi uma voluntária amiga, a Eveline, que ela que descobriu. Ela falou, Mafê, você viu que dia o Mames nasceu, o Mames Voluntários? Eu falei, que dia? Foi fevereiro, eu sei que foi 3 anos depois mas não sei exatamente a data. Ela falou, olha aqui. Aí passou o print. Eu não acreditei. Eu falei, é coisa de Deus. É Deus confirmando o chamado do Mames Voluntário. Exatamente nesse dia, Clarinha. Você acredita, Felipe? Ai, e aí, pronto. Nossa, arrepiei. Aí a gente falou do parto e a gente falou das gravidez, né? Uhum. Então, assim, eu confesso a você que foi tranquilo. Minha gravidez, 40 anos. Eu tive com 41, que eu faço em dezembro. Mas eu engravidei com 40. E a do diante, eu engravidei... Foi 2015. Eu sou de 81. Me ajudem aí. Peraí. 81 para 2015. Eu tinha 33, não é isso? Acho que é. 33 em outubro, eu fiz 34 em dezembro. É isso mesmo. É isso aí. Então, assim, também, claro que a disposição é outra, né? Uhum. Assim, o parto em si, eu não vi muita diferença. Adorei ficar grávida, as duas. Tava mais cheinha na segunda, né? Mas nada demais, assim, nada que... Tava com saúde, que seria mais importante. Então, assim, confesso a você que a gente tem um preparo, né? Onde tem profissionais que assistam vocês, né? De forma, assim, séria, profissional. E você com vontade, com amor no coração, com Deus, com vocês. Não tem... Eu tenho uma cunhada... Minha cunhada, né? A Catinha, ela já tinha 2 filhos, teve muito cedo. E com meu irmão, eles resolveram ter filho muito depois. Ela engravidou com 51 anos. O filho dela nasceu 2 meses depois da do dia, minha primeira. Ai, meu Deus. Tá entendendo? É o Davizinho, meu sobrinho lindo, maravilhoso. Ele nasceu em dezembro de 2015. A do dia nasceu em outubro. 2 meses exatamente depois. E ela com 51 anos, sabe? Agora, a disposição é outra. A gente tá mais cansado. Mas tudo na vida tem um lado bom e um lado difícil. E aí, tá tudo certo. Eu costumo dizer, toda mãe, toda mulher que quer ser mãe, na hora certa ela vai ser, de uma forma ou de outra, né? Seja pela adoção, seja pela, né? Pela gravidez, mas assim... E durante a maternidade não, mas a gestação ali da Lelê, você teve o Mães, né? O Mames não só pra você tocar ali, mas também teve pra te ajudar. Que era o que eu acho que na Duda você não tinha mais o apoio, o apoio da família, né? A sua rede de apoio justamente. Era outra rede, mas ainda na verdade, assim... 2 famílias, né? Acho que o Mames hoje é uma família. A família de sangue, né? E a família que Deus colocou na vida de vocês. É verdade, Felipe. O que acontece? Eu falo assim, o Mames é um presente na minha vida e Deus faz tudo perfeito. Ele tirou, assim, minha família, né, do dia a dia. Mas o Mames, assim, é a minha vida aqui em Ribeirão Preto, né? É o que eu tenho pra me dedicar, pra olhar. Assim, é muito difícil esse mundo digital, é muito rápido, acelerado. O meu marido, o Xande, que é um ótimo parceiro, um ótimo companheiro. Escute essa, viu, Felipe? Você tem cara que vai ser igual. Ele é excelente, assim, ele me apoiou muito nas 2 gravidez, sabe? Ele realmente, assim, é um cara muito legal, um grande papai, muito. Inclusive, nessa segunda gravidez, ele fez uma mudança de carreira, né? Tava, assim, precisando fazer... O mundo corporativo não é fácil. E a gente fez um combinado, né? A gente se deu um prazo. E ele passou 1 ano meio que sabático. E me ajudou muito na maternidade da Lelê. E tudo se encaixa, sabe? Porque, assim, eu tava saindo, voltando pro mercado, né? Com o Mames. Eu nunca parei com o Mames. Porque quando você tem um negócio, é difícil você sair totalmente. O empreendedor, ele é muito complicado. Mas eu acabei, assim, voltando e ele me ajudando mais na casa, com as meninas, sabe?
Porque E ele a trabalha. importância, né? Eu não ia te perguntar isso realmente agora. O Mames também traz essa importância de dividir a responsabilidade da criação, né? Sim, eu sou outra mãe hoje, com muito mais consciência, né? Assim, claro que a gente sempre espera, né? Eu tive meu pai muito presente, ele também, o pai dele sempre foi muito presente, mas a gente sabe que hoje em dia, com as experiências e os exemplos, né? A gente aprende muito. Então, assim, o pai não é um ajudante. O pai, ele realmente, né, tá ali como protagonista. E é muito importante o papel do pai. Desde da gravidez, no momento que a gente tinha… Eu lembro que o Xande fazia o suco pra mim, pra melhorar a questão do líquido, né? Me ajudava muito. Pegava sempre de prontidão, de noite pra botar pra rotar. Então, é muito importante. E, assim, nessa hora a gente pensa nas mães solos, né? Como não deve ser nada fácil. Não, não é fácil, não é brincadeira. É muito importante ter a presença do pai. É tão importante quanto a da mãe. Eu não considero nem menos, assim, sabe? Agora, cada um no seu quadrado. Mãe é mãe, né? Tem os momentos que não tem jeito, né? Mas as minhas meninas são loucas pelos pais. Inclusive, menina, geralmente, é muito apaixonada pelo pai. Não, eu falo, né? A Catarina é a nossa sobrinha mais velha. E eu sou madrinha dela de consagração. E assim, esses dias a gente tava na missa lá no Padre Kleber. E aí eu falei pro Fê, eu falava assim, vida, você lembra quando você cantava na missa? E a Catarina dormia no colo dele e ele cantando. Que lindo. Assim, Vocês cantam, né? Ele canta, eu não Olha, canto. Não. você encanta. Eu só me encanto. Você ele cantando. encanta. E a Helena também é outro amor. Elas são loucas pelos pais, assim. Não, e não Nossa. são, né, vida? Eu falo assim, a E a Catarina, Helena ainda tem um diferencial, que a né? minha irmã foi mãe solo. Ela foi solo. Então, a referência a gente fala assim, hoje não, porque minha irmã casou, né? Tem o padrasto da Helena, que trata ela como pai. Helena é a primeira? Helena é. Não. Helena. A Catarina é a primeira. A primeira. O pai e a mãe são. Ela dos sobrinhos, ela é a terceira. Ela é a terceira dos meus sobrinhos e a primeira da minha irmã do meio. Ah, entendi. É porque é da irmã do meio. Da irmã do Entendi, meio. tá. E assim, influência de futebol, hoje a Helena fala que é palmeirense. Todo mundo acha que é por causa do padrasto dela, mas aí você vai puxar lá quem deu o primeiro. Eu falei, Ai, por que você meu. gastou com o conjunto do Palmeiras? Uma criança que vai perder daqui a 2 meses. Mas valeu, ó. Então… Valeu, influência. É pura Helena, influência da Helena de ser palmeirense é ele. E ela tem, né, vida? Ela é apaixonada pelo Felipe. Até que a gente hoje. Nos primeiros anos dela, quando ela começou a falar, ela até chamava de o papai. Papai, porque Papai ela de- via a gente. Papai Dindo. Papai de Ai, que Dizão. lindo. Papai de Dizão. É tão bom ser dindo, né? Maravilhoso. Família é tudo de bom, né? Ai, eu tenho três afilhadas. Olha. A mais velha, a Helena, e a do meio da minha irmã, né? Sim. E quando a minha irmã veio chamar a gente pra ser padrinhos da Tereza, dessa outra filha dela, da terceira filha Nomes dela. bonitos, né? Tereza, Catarina, nomes fortes, Maravilhosa. imponentes. Minha irmã é super criativa. É Maria aí- Tiara? Não, é Tiara só. a Tiara. A gente brinca que é Maria Tiara. É Maria Tiara, Eu achei que era Maria Tiara. Não, é porque assim, lá em casa minha mãe amou colocar nome composto nas meninas. Então é Tiara Caroline, Miriam Vitória e Clara Beatriz. Aí é Maria Tiara, Maria Vitória e Maria Clara. Eu tenho uma filhada chamada Clara, linda. Muito linda E também. aí a gente teve que conversar, né, com a Helena. A gente teve que conversar com a Helena, porque a Helena não queria aceitar e dividir o padrinho dela. Olha. Porque ela já me dividia com a Catarina. Que a Sim. Catarina é a primeira, então ela chegou depois, ela que se vire. Só que o Felipe não. Sim. Ela nunca dividiu o Felipe com ninguém. E hoje é tão bonitinho ver essa ligação que todos têm, mas a Helena, por ser filha única, né? Ela tem uma ligação com nós dois que é assim: vai pra casa da minha sogra como se fosse vó. Olha, que linda. Minha sogra né? abraçou como vó mesmo. E ela fala pra gente que quer ter um irmão. Aí eu falo, vai pedir pra sua mãe. Ela, não, mas eu quero um irmão de vocês. Então, assim, e isso é muito importante, eu vejo, né? Lógico, triste da minha irmã não ter, mas a gente foi uma rede de apoio, assim, pra minha irmã. Graças a Deus. Acordei muitas vezes de madrugada pra cuidar da Helena. Pra mim, foi um momento em que, assim, eu realmente vivi uma maternidade. Porque minha outra irmã morava na casa dela, então eu até dormia lá, mas não era tão afinco. Sim. E eu com a Miriam, a gente tem 11 meses de diferença. Minha mãe engravidou de mim no porpério da Miriam. Olha, que nem minha mãe. Minha mãe teve os 2 filhos. Eu tenho 2 irmãos, Juninho e Mônica, né? Meu irmão nasceu 27 de maio. Dia 7 de abril do outro ano, minha mãe já estava com outro filho. Olha, não, Eles ficam com idade iguais, as idades, durante um mês. a gente fica durante 7 dias. Olha. Porque eu sou do dia 31 de agosto, porque eu nasci
Minha mãe fala, o tempo em semanas foi certo, mas eu nasci em 8 meses. Sim. E a Miriam nasceu de 8 meses também, só que ela nasceu dia 8 de setembro. Então, Olha, durante bem 7 pertinho. dias. A gente tem a Que mesma idade. lindo. Muitos anos vivendo como gêmeas. É. Aí as pessoas, vocês são gêmeas? A gente é quase gêmeas. Sim, mas... Só que de anos diferentes. Sim. E então, com a Miriam, a gente viveu essa... Eu vivi, mais eu, né? Eu vivi essa maternidade muito. E eu acho que é um dos motivos da Helena ser super Sim. apegada, assim. Né? Tanto que Que ela fala, lindo. minha mãe não quer irmã. Se minha mãe tiver outra irmã, eu venho morar com você. Eu falei, oxi, mas como assim é? Deus. Não, e se eu tiver uma menina? Ela, é minha irmã. E eu vou morar com você de qualquer jeito. Eu falei, eu quero ver no dia que eu engravidar esse povo aqui, ó. Tudo sumindo. Eita, eu acho que vão vir gêmeos, hein? A Meu pai é possibilidade gêmeos. grande. Meu pai é O gêmeos. avô dele é gêmeo. É, ai, tá O avô dele vendo? tem... Eita. É, eu acho tão bonito, eu tinha vontade. Aí no segundo, na do dia, eu morria de vontade. Aí veio o beta alta e todo mundo, ai, vai ser. Aí não foi. Tá bom. Aí no segundo, a gente morria de medo de ser. Porque de 1 pra 3 é punk. É punk. Mas o que eu queria te perguntar também, Mafê, é a questão de assim… Você falou que foi mãe, teoricamente, tarde, né? Que você viveu essa maternidade através dos seus irmãos e tudo mais. E demorou um pouco pra decidir, porque você viu realmente como era a realidade. Sim, a gente falou sobre isso, né? Antes de começar aqui um pouquinho. E então, eu queria te perguntar exatamente isso. Como que foi essa virada de, olha, realmente agora eu tô pronto. Nós estamos, né? Porque nunca é só a mulher. Realmente agora nós estamos prontos. Porque eu vejo o Frei Gilson, ele diz muito, né? Que quando Deus te dá um filho, ele vai te dar as condições de criar. Ele vai te dar se o problema for o financeiro, se o problema for a casa. Então, Deus nunca te dá nada que você não dê conta. Sim. Mas como que foi essa sua virada de chave de… Olha, agora realmente a Mafê de, sei lá, 20 anos agora entendeu que pode ser mãe. Está preparada, sabe? Sim. Então, Clarinha, assim, eu já tinha 10 anos de namoro quando eu me casei, né? Como eu falei. Uhum. E aí, a gente sempre acreditou no nosso amor, né? E a gente queria, então, construir uma família, a gente queria ter filhos. Mas, assim, os interesses também eram múltiplos, né? Eu sempre fui muito ativa, a gente que é empreendedor, sempre já trabalhava com dança, né? Já trabalhava com empreendedorismo mesmo, assim. Eu tinha, além de um CLT, eu tinha escola dentro de escola. Então, assim, eu tinha outros interesses. Sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de… E, assim, ser mãe é abdicar de muito desses papéis, assim, sabe? Pelo menos por um momento. Porque você não dá tempo, não dá. Então, eu adorava também meu casamento. Eu gostava muito de estar eu e ele, assim, sabe? Nós como parceiros da vida, assim, né? De, hoje vamos comer em tal lugar, hoje não tem comida, hoje vamos viajar, vamos… E a gente sabia, porque assim, como eu vivi isso… As surpresas do casamento, né? Isso. Então, assim, tanto que no começo eu falava assim, vamos ficar 2 anos casados e 2 anos depois a gente tem. Mas não veio essa vontade muito antes, porque assim, a gente já estava muito feliz vivendo aquele momento, né? De viajar, de curtir o dia a dia. A gente, na verdade, se casou e demorou quase 1 ano para ir pro nosso apartamento. Eu fiquei quase 1 ano na casa de meus pais, porque estava arrumando ainda meu apartamento. Então, assim, são fases da vida e aquela história que a gente falou desde o início. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Mas o Xande queria muito, eu lembro, né? E assim, existe também uma crença sobre idade, né? Já vai Sim. fazer 33 anos. Ai, nossa, seu relógio biológico tá ali. Entendeu? Ó. Hoje eu teria fácil, assim, que também não sou eu que decido, mas assim, eu teria com 35, 37, Tranquilamente. tranquilamente. Porque eu acho que, assim, a mulher hoje, ela tem muitas possibilidades, né? E o trabalho, e a formação, né? Porque por mais que a gente fala da importância do pai e da mãe, muita coisa acaba caindo pra mãe mesmo. E a gente tem que abdicar de muita coisa. Mas eu acho que a chave foi isso. Foi o tempo. O Xande queria muito. Eu também queria. Sempre assim, eu quis muito. Mas eu sinto que naquele momento, eu lembro que ele falava, vai. E aí, eu acho que a gente, quando eu tomava, né, um anticoncepcional, e a gente resolveu realmente, né, entregar pra Deus. E eu lembro que a gente tinha vontade de fazer uma viagem, foi uma viagem dos sonhos, que a gente foi visitar uns amigos, foi na Disney, que a gente não conhecia. E aí, eu falei, quando eu voltar, a gente vai liberar. E foi também, assim, sabe, muito tranquilo. Eu queria limpar um pouco o organismo. Cada um tem, né? Eu fiquei 1 ano sem tomar, mas me cuidando, né? De outras formas. E aí, quando foi em janeiro, a gente viajou em dezembro, voltamos em janeiro. E em fevereiro, inclusive, deixa eu contar uma coisa importante. Eu fiz uma cirurgia de varizes, de vasinho. Eu fui fazer uns vasinhos, ele falou, você fica muito em pé, você dá aula, que eu era professora de balé, né?
Eu falei isso, que eu era professora de balé? Falou. Falei, né? Então, você não quer, vai sentir dor se você não cuidar agora. Aí eu falei, então tá bom. Eu fui tirar só uns vasinhos que tinham e aí ele acabou fazendo. Eu fiz a cirurgia, eu já tava grávida, não sabia. Tomei anestesia, tudo. Mas Deus protege, né? Quando a gente não sabe. Eu cheguei a fazer exame, porque precisava fazer. Como eu tava nessa fase, eu liberei, mas foi agora, tal. E aí eu tava grávida e não sabia. Olha. A última menstruação foi em janeiro, quando eu voltei de viagem, e eu já tava. Nossa. Mas assim, então foi entregar a Deus mesmo o momento, né? A gente sentiu que o nosso relacionamento estava pronto para isso. Apesar de até hoje, eu morro de saudade da minha vida com o Xande, assim, de casal. Não trocaria nada, né? Por minhas É filhas. porque agora você tem que ter uma vida programada. Não dá pra simplesmente assim, vamos viajar hoje. Não é. Mas vai ser gostoso. Daqui a um tempo também elas crescem, a gente volta. Né, Felipe? Daqui uns 15 anos você vai ter ela de volta. Não, isso é fato, realmente. Então foi muito assim, é tempo de Deus, assim, eu entreguei muito pra Deus isso, né? Como eu falei, antes de casar, eu falava, daqui a a gente casa, 2 anos. Colocava tempo. Não, é o tempo que veio. Então foi tão natural isso, assim, foi tão, sabe? Mas realmente, por conta da minha irmã Mônica, foi isso que a gente também estava falando. Você teve a sua irmã, você pode dizer, confirmar isso, se você concordar. A Mônica, eu vivi muito a maternidade dos meus sobrinhos, são 3 meninos. Nossa. Toda semana eu trabalhava perto, então acho que era terça e quinta eu ia almoçar na casa deles. Então, assim, eu vivi muito a seriedade da maternidade. Jogando fora o romantismo. Era muito sério. Minha irmã sempre foi organizadíssima, dentista, super. Mudou o financeiro, mudou. Até o carro não dava mais, sabe? Assim, e assim, a dinâmica, né? De pegar, levar na escola, de arrumar na hora do almoço, aquela confusão, todo mundo, bora, almoça, e o outro não quer. E cada filha de um jeito e uma personalidade. Todos são meus xodós, são meus primeiros amores, né? Eu falo que do Xande são as 2 meninas, a Estelinha e a Clarinha, que é nossa afilhada. A Teté foi nosso primeiro sonho cor-de-rosa. Se bem que eu tenho uma afilhada, a Nonoca, que hoje já tá moça, casada. Ela mora nos Estados Unidos, filha da minha prima Sara, que foi minha primeira afilhadinha também. Mas meus meninos, né? Eu sou louca por eles até hoje. Eu vivi muito maternidade com eles. Mas eu vi um lado muito sério, que muitas pessoas desconhecem. E quando vê, né? Já não tem mais tempo de voltar atrás. Então, eu esperei um pouquinho. Apesar de saber que é o tempo de Deus, eu falei, Deus, tem que ser na hora certa. É muito sério. Não é brincadeira. Ter filho pra gente poder criar né? De forma socioemotiva. Nesse mundo que é uma delícia, mas não é fácil também. E aí eu falei, Deus, faz na hora certinha, por favor. E sua hora pode ser um pouquinho a minha também. Não, mas a minha irmã, sim, a gente viveu a maternidade da Helena, no entanto que o Felipe, a gente comenta muito isso, que é a descoberta da Helena. A minha irmã descobriu um pouco tarde que estava grávida. E aí ela veio, antes de contar pra minha mãe, ela veio contar pra nós dois. E aí a gente fez assim. Olha a responsa. Olha, ok, a gente cuida. É isso, a gente. Mesmo. E assim, a gente sempre teve aqui, e sempre falei pras minhas 2 irmãs. A gente tá aqui pro que precisar e pro que vier. É, verdade. Só que essa é a questão. Você tá pegando uma folha em branco, um livro em branco, e você tem a responsabilidade de dizer o que é certo e o que é errado pra esse livro em branco. Ensinar as coisas, o que é justo e o que não é justo. Lógico que a base na nossa fé ajuda muito, maravilhosamente. Eu vejo que hoje a Catarina, minha sobrinha mais velha, ela estuda numa escola católica, tradicionalista, maravilhosa. E aí você já vê que a escola não moldou a personalidade dela. Ela sempre foi assim, sempre gostou de vestido. Hoje, ela gosta de vestido, só que o vestido subiu 2 dedos pra cima do joelho, ela já não quer. Ela falou, nossa, menina, difícil de agradar. O vestido não pode mostrar as costas, mas é dela. Você já vê que não foi uma personalidade moldada pela escola. Foi uma personalidade. E nem minha irmã também. Minha irmã sempre usou calça. Minha irmã nunca teve problema. E veio dela. E você olha e você fala assim, cara, como que um serzinho que até ontem... E eu falei isso pro Felipe esses dias. Eu falei assim, até ontem eu cuidava dela com body de banana. Agora a menina já tá assim, ó. Dinda, eu quero meu aniversário assim. Eu quero fazer isso, eu quero ir pra sua casa, né? Eu quero ir pra casa da Dinda Vitória. A vida é lindo, né? Você vai parar pra pensar, assim, no processo da vida. É muito bonito, é um presentão mesmo a gente viver isso, né? E assim, você falando, Clarinha, me lembrou um momento que eu sempre falo, né? Um dos momentos mais importantes da maternidade pra mim é quando a gente chega em casa com o nosso filho nos braços. É muito sério isso. Porque no hospital você tá ali com toda a equipe, né? Tem as pessoas olhando. Quando você chega em casa, chega, eu me emociono toda vez que eu falo. Porque você fala assim, agora é com a gente. Agora,
Sou eu e ela. Chega a me arrepio. Eu lembro que lá em Salvador, eu cheguei, tava minha mãe e uma secretária nossa, né? Que era da família, assim, muito tempo. A mãe dela trabalha com minha mãe, trabalhou, né? Agora tá aposentada há mais 40 anos, sabe? E ela me esperando, todo mundo com o coração ali, sabe? Aí você fala assim, nossa, agora não tem mais como voltar. Agora a gente tem que ser melhores do que a gente foi pra ela, né? Por ela. E é muito forte isso, é muito sério. Parece que agora é seu, sabe? Porque no hospital você tem todo o apoio. E com a Lelê foi a mesma coisa, foi diferente, porque a Lelê nasceu também uns dias antes, estava previsto para dia 22 também. Meu número da sorte é 22. A Dudinha nasceu dia 13, só que nasceu 22 horas e 22 minutos. Olha. E a Lelê, estava prevista para 22 de fevereiro, nasceu dia 14. Não foi 22, foi 19 horas e 50 minutos, enfim. Mas a minha sogra e minha mãe estavam para chegar no outro dia. Então, não tinha ninguém aqui mesmo, sabe? Foram meus amigos que foram. A Gra, que eu falei, ela foi, chegou aí. A Dani também, Dani Leiros, que foi que era uma amiga minha, que foi minha físio, né? E doula. A minha família foi essa, né? Tia Flavinha, que estava aqui, que trabalha comigo hoje. Que é irmã, que é sobrinha dessa que estava com a Dudinha lá. Que é da mesma família, são pessoas que se tornaram família. E elas chegaram no outro dia. Aí eu cheguei em casa, tava as vovós, né? E a tia Flavinha. Então, isso é muito forte, é muito sério, sabe? Esse momento, assim, que a gente chega em casa e que a gente realmente, assim, fala, Deus, deixa comigo, que agora a gente vai, é amor na jornada aí. Mas é lindo demais o processo da vida, ver os filhos crescendo. É muito rápido, tem que aproveitar muito. A gravidez é uma delícia. Tem mães que não gostam, eu sei, né? Eu tenho amigas que... Eu tenho até uma que tá grávida que não tá gostando muito. Cada um tem um organismo, cada corpo reage de uma forma. Mas eu, em especial, acho que a gente tem que se entregar. Aceitar o momento, o presente divino. Curti todas as fases. Eu adorei ficar grávida. Eu adoro ser mãe, né? Eu adoro se maternar. Não é brincadeira, como eu falei. A minha Lelezuca não é mole. A Dudinha sempre foi uma mocinha. De Helena. A Dudinha sempre foi mocinha, tudo obediente. Essa aí é sapeca. Mas eu sei que ela é de Deus, é filha de Deus. E o comportamento e a presença vai fazer ela ficar cada dia uma menina mais... Não, sim. Nossa, Helena é um amor, né, vida? Mas isso! Às vezes dá nó em pingo d'água. É isso mesmo, nossa. Mas assim, muito realizada. E os processos são esses, a gente realmente aceitar, né? Eu tinha lembrado de uma coisa importante pra falar. Eu falei da casa, quando a gente chega em casa. Mas eu ia falar também, sabe o quê? Voltando um pouquinho sobre o momento, né? Lembra que eu falei que eu fiquei 1 ano sem tomar anticoncepcional, né? Pra já me preparar, pro organismo, né? Preparar. E aí eu lembro que quando eu... no meio do ano, eu tive um atraso na menstruação. E aí, eu fiquei desesperada. Eu falei, ai, doutora, eu fui na ginecologista. Eu falei, não, eu tenho uma viagem marcada pro final do ano. Eu tenho uns festivais que eu trabalhava com escola de balé. Aí, final do ano é uma loucura, os festivais. Sim. Eu tinha 5 escolas. Falei, nossa, eu não vou dar conta. Como é que eu vou estar grávida? Não vai dar. Ela falou, Mafê, você já tem uma família. Você já é com seu marido, você já tem tantos tempos juntos, já tem, né, a perspectiva da casinha de vocês, tá tudo encaminhado, entrega a Deus. E aí eu lembro que eu me cuidei, mas assim, com a serenidade de dizer, é o momento, é que vocês falaram aí dos tentantes, né? Na hora dele, vai vir. E aí veio na hora certinha, assim. Se a gente depois de ver, a gente quando olha pra trás, fala, nossa, tinha que ser dessa forma. Hoje o Xande é apaixonado pela Lelê, ama de formas diferentes, porque cada filho exige uma necessidade, mas assim, é louco por ela, a sapequinha da gente, da nossa vida. A Dudinha também. Foi muito pela Dudinha, gente. Eu não podia deixar de falar isso aqui. A Dudinha, desde 3 aninhos, me pede pra ter uma irmã. Olha. Ela queria uma irmã. E eu falava, Deus que vai mandar. Se é um menininho, uma menininha, a gente vai aceitar. Ela, não, mas eu quero uma irmã. Eu falo pra Helena, o meu cunhado também, ele é louco pra ser tio. Ele, mas eu quero uma menina primeiro. Aí eu, se vier um menino, ele, não, eu vou amar de qualquer forma. Mas ele vai saber que eu queria uma menina. Eu falei, ai, meu Deus. E aí a Helena também, ela fala assim, de Dizinha. Porque a Helena é tudo no diminutivo. Dizinha e Didizão. O amor pede isso, o Didizinho, amorzinho, né? Aí ela fala assim, Didizinha, eu quero uma irmãzinha. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, quando você for dormir, você reza lá pro Papai do Céu. Porque é ele que sabe o que ele vai fazer, que não vai. E aí ela fica assim, mas eu vou poder cuidar? Eu falei, óbvio. E eu falava isso, você tem 3 primos, 3 da Dinda, que é a madrinha dela, minha irmã também. E do Dindão, você tem um primo que você ama. Ela, então, já tenho meus primos, eu quero uma irmã. Já e aí, conversou direitinho com o Papai do Céu, que mandou uma irmã. Olha! E aí, é lindo o amor também dos irmãos, sabe? É uma coisa assim, linda, linda, linda de viver. Assim, sabe? O amor que a gente vê. Nossa, é lindo. Isso é lindo. E assim, eu lembro que meus pais falavam, quando a gente brigava, assim, às vezes eu com meu irmão, né? Alguma coisa, e meu pai falava, não, irmãos não brigam. Irmãos têm que estar sempre unidos. E assim, como é bonito os pais verem essa união.
É uma coisa, é um presente pros pais também isso. Existe uma discussãozinha ou outra? Existe. Mas o amor é muito maior, né? É lindo demais a família, os irmãos, né? Eu lembro que minha mãe trazia muito isso quando a gente brigava e tudo mais. Principalmente eu e a Miriam, que a gente tem uma idade muito próxima. Sim. Então, a gente passou pelas revoltas da idade praticamente juntas. Sim. E aí, minha mãe virava e ela falava assim, olha pra sua unha. Aí eu, ai, o que tem minha unha? Aí ela, tá vendo a sua carne? Ela é grudada na sua unha. Se você tirar, vai doer, não vai? Irmão é a mesma coisa, é um encarne. Que lindo. E acabou. Aí ela falava, no entanto, quando a Miriam veio contar da gravidez e eu não contei pra ela ficou muito brava. Mas ela falava assim: vocês podem ter segredo comigo, mas entre vocês não pode. Aí no dia que ela veio brigar comigo, eu falei, então, deixa eu te contar um segredo. Só as manas na área. Você falou que podia ter segredo com você. O problema era que nós duas não podíamos ter segredo. Então. É demais, é demais. Eu lembro, Clarinha, que o psicólogo, né, na minha terapia, eu falei, eu quero ter uma filha, mas você quer porque tava numa fase muito gostosa, mas assim, ocorre sim a rede de apoio que eu falei. Sim. Ele não se tem filho pensando no filho, né? Assim, não. Filho é coisa séria. Eu falei, eu sei disso, mas é por ela, muito por ela, assim. Eu lembro que minha prima também, que é psicóloga, essa que é mãe da minha filhada, falava, ela só tem uma filha. Ela falava, olha lá, porque tá muito bom seu momento de vida, pra que inventar isso, não sei o quê. Era um chamado, era uma coisa assim. E foi muito por ela, e até hoje eu falo isso com muito carinho e muita certeza, que foi o melhor presente que eu dei pra ela, assim, sabe? Porque, assim, é uma figura. A pequenininha apronta com ela, e ela é tão boazinha com a pequenininha. Mas aí tem horas também que eu falo, você também tem que falar com ela com um jeitinho. Você pode falar, você já tem 10 anos, ela fica. Não fale assim comigo, Marilê, não me bata. Porque a Lelê da sapequinha, vacilar. Fase, a adolescência dos bebês dos 2 anos. Mas assim, muito feliz de falar sobre isso com vocês, viu? Um casal, né, que não é tão jovem, assim, porque são 4 anos. 4 anos é muitas histórias. Eita! Mas eu acho que na próxima vez que eu vim aqui, acho que já vou ter novidades. De casado, né? 4 anos. São quantos de casados. namoro? São A gente quase já tem 9. quase 10 juntos já. Nossa! A gente passou por um processo de A gente um ano. A gente se conhece há 10. Um pouco mais. Tivemos aí um. Não, a gente se conhece há uns 11, 12 anos. Passamos por um ano. Não. Um pouco mais. Foram Não. 2 anos de amizade. A gente se conheceu na igreja quando eu mudei. Eu fui pra lá em 2016. Então vai fazer 10 anos. 10 anos, verdade. É. Passamos por um ano de amizade, Aí, um ano e rezamos, meio, Deus 2 nos ali. uniu. Que lindo. E aí a gente vai vendo, né, com essas coisas. Ele servia na igreja em que o vô do meu cunhado, que é diácono, servia. A mãe dele trabalhou no EJC que minha irmã fez. Eu falo assim, Deus sabe, né? Impressionante. A gente descobriu recentemente que a gente já se encontrou Quando a gente- pequenos. quando pequenos. Olha. Ninguém lembrava disso. Não. Nossa, é muito lindo isso. A gente vai ter que marcar outro pra falar de amor. Sim. Também sou muito amante do amor, da vida, Vamos sabe? ter parte 2 da Mafê. Amar e ser amada é privilégio, É. né? E a gente tem que É isso aí. aproveitar, porque é lindo demais caminhar junto com alguém. Minha história com o Xande também é super interessante. Começou com um trote, vou deixar um spoiler pra próxima. Começou através de um trote da época de adolescente. Ai, meu Deus, vamos marcar. Uma parte 2. Já vou anotar na agenda já, porque Vamos chamar Edi com o Júnior, Nossa eu e o Xande, Senhora. a Clara e o Felipe. Olha a treta desse episódio. ô Mafê. Lucas, já manda o Marco arrumar uma sala maior. Ô, Mafê, e assim, caminhando pro nosso final, já finalizando aqui nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem pra essas mães aí, né? Mas não é uma mensagem do Mames para as mães, é uma mensagem da Mãe Mafê. Pra essas mães que vão assistir esse podcast depois. De mames pra mames, De né? mames Eu falo pra muito isso, falo muito isso. Então, deixa eu ver o que me vem no meu coração. Eu espero que vocês, né, realmente se cuidem, se amem. Aproveitar o Outubro Rosa também aqui, né? Sim. Que vocês se olhem, porque assim, uma mãe feliz realmente é uma família inteira feliz, é um filho feliz, tá? A gente sabe que cada uma tem o seu momento de vida, cada uma, né, tem a sua história, mas tenta se olhar, porque quando a gente se olha, a gente ensina tanto aos filhos, né? Esse amor, o amor começa de dentro, né? Então, a gente tem que fazer isso por nós e, consequentemente, nossos filhos serão filhos, né, felizes emocionalmente. E vamos amar muito. Venha também participar, né, dos nossos encontros, né? É muito bom a gente ter esse apoio materno. E
Empreenda a sua vida com amor, porque tudo dá certo. Onde tem amor e tem verdade, tudo dá certo. Às vezes tá uma fase difícil por algum motivo, mas tudo passa. Olha o mantra desde a gravidez: vai passar, vai passar, vai passar. E passa para mais lindo ainda, uma fase mais linda da vida. Então, um beijo no coração. Eu tô muito feliz de falar sobre isso aqui com vocês, viu? Sinto o amor de vocês aqui reinando, uma energia maravilhosa. Obrigada. E espero ajudar. E qualquer coisa, estamos aí. Com vocês sempre, cheio de amor. Amor de mames. De mames pra mames. Fê, muito obrigada por você ter vindo aqui. A gente agradece muito a sua presença. Foi muito produtiva até pra gente, né? Novos aí, não somos pais, mas entender um pouco mais e ir a fundo, né? Sobre essa vivência e esse projeto lindo. É lindo esse projeto, realmente, assim. Fiquei apaixonada pelo projeto de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço. Que Nossa Senhora possa abençoar vocês cada vez mais. E esse projeto cresça e consiga alcançar ainda mais mães e futuras mamães por aí. Sim. E só tenho a agradecer. Imagina, muito amor pra vocês. Viu que seja na hora de Deus. Eu senti muito amor aqui. Muito que mesmo. bom. Viu? Só na frente dos outros. Ai, que horror! Eu duvido. O amor, ele não, Não. tem. O amor é muito claro, né? O amor é Clara. O amor é Felipe. É isso aí. Amames. A gente tem uma frase que a gente fala assim: amames. Bora terminar falando assim: amames, que é o amor com mames. Ah, Pode ser, Felipe? pode. Vamos, mas... A gente Bom, botou o Felipe hoje pra descansar um pouquinho. Hoje o Felipe eu descansou. sou o que mais fala aqui ultimamente. Mas o que ele falou foi muito assertivo. Então, Valeu a pena. os papos são as mames e os papos. Ó, minha mãe fala que o Felipe demora pra abrir a boca, mas quando abre só fala a verdade. É verdade. E esses são os melhores, né? É verdade. Então, Mames. Ah, tem que ser mais alto. 1, 2, 3 e... Amames! Até a próxima, galera. Até. Beijo, Deus abençoe.